Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que não me conhece, sou o Carlos Santos, mais conhecido como Carlão, como eu brinco aqui com a galera, já que nós já somos íntimos por você estar aqui no canal e eu estar trazendo esse conteúdo aqui relevante para vocês, certo? Então nós pode me chamar de Carlão que tá tudo certo. Ah, um outro recado. Curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que é empreendedor ou aquele que tem a vontade de ter seu próprio negócio. Porque aqui dentro do podcast aqui são pessoas comuns, como nós e você que está aí do outro lado, que tem um desejo, que tem um sonho, ou que até trabalha numa empresa, só que gostaria de ter uma renda extra e abrir um próprio negócio também. Pessoas desse nível que pode pegar lá todos os episódios anteriores, pode passar ali, entrar no Instagram, manda mensagem para a galera, fala o seguinte, ó, eu assisti o seu podcast lá no Foi no Outro Jogo, e o Carlão pediu para falar, pode falar, porque a galera aqui, todos eles, eu converso um pouco no bastidores, falo, ó, quando mandar mensagem lá, responde a galera, porque vamos um ajudar o outro, né? Mas, sem mais delonga, no dia de hoje aqui tem uma convidada mais que especial. Não que os outros não forem, calma, galera. Sem ciúmes aí, aquela galera que já passou aqui pelo podcast está assistindo. Essa pessoa aqui, por quê que eu digo mais que especial? Essa pessoa aqui, em um momento muito importante dessa minha trajetória empreendedora, ela estava lá comigo sem ao menos me conhecer de início. Foi no encontro de empreendedores que nós fazíamos todas as semanas. Foi durante praticamente um ano que nós ficamos juntos, se encontrando toda semana. Opa, 2 anos, na verdade, 2 anos, que nós ficamos nessa correria que era no sentido de trazer pessoas comuns, trocar ideia, falar sobre negócio, falar sobre a vida, mas sempre com o intuito de trazer conteúdo. E esse canal nasceu com esse tipo de propósito também, e já que esse canal aqui ele nasceu pós-pandemia, a minha vontade sempre foi essa de trocar ideia com as pessoas, que as pessoas têm assim uma trajetória de vida, têm um conhecimento fantástico, mas ela acaba não sendo compartilhada com outras pessoas. Então esse canal ele tem esse objetivo. Espero que você curte, comente, compartilhe, mas antes de mais nada, assim, fica até o final que você vai ver que todo o conteúdo que passa por aqui, ele sempre vai dar um insight para você, que é para você aplicar na sua empresa, no seu negócio, enfim. Essa convidada de hoje ela chama Débora, mais conhecida como Dé. Dé pros íntimos, hein? Calma, vamos lá. Débora, seja Oi, bem-vinda aqui ao nosso episódio. Muito obrigada. obrigado aqui por você ter aceito o convite. Ó, é uma pessoa de agenda cheia, é uma pessoa que vive nos eventos mais malucos que existe. É uma pessoa que ela conhece as pessoas no evento e as pessoas não param de sugá-la de alguma forma porque ela tem um conhecimento fantástico. Mas assim, não é só que ela tem um conhecimento fantástico, é porque ela faz algo que é muito diferente no dia de hoje com as pessoas, que é a entrega. E realmente o fato de você ver uma pessoa que está querendo realizar algo, ela é daquela que dá a mão para a pessoa e ajuda até onde pode. Então, por isso que ela acaba sendo diferenciada. Seja bem-vindo e obrigado. Ai, nossa, que vergonha. Quem foi essa daí que se apresentou? Sou eu? Será que é a Débora Lima, Débora Medeiros? Ah, Será? que fofo você. Obrigada pelo carinho. É um prazer estar aqui Pô, pra gente tomar café, né? exatamente. Tomar Vou até pegar aqui, ó. café Nós combinamos aqui um pouco nos bastidores, galera. Então, vamos pegar uma água aqui, ó. Vamos aqui. tomar, vamos tomar nosso Olha o tamanho, café. olha o tamanho. Olha isso. Porque, assim, a gente aqui até brincou um pouco nos bastidores que, pô, se deixar, a gente fica aqui realmente seguindo umas 3 horas aqui. E não é A falando de gente já tava, besteira. né? Já estava aqui já nos bastidores conversando. Mas é porque faz muito tempo que a gente não se vê, assim, putz, Isso. nem por mensagem, porque às vezes ela tá correndo pro lado de cá e eu tô correndo pro lado de cá. Mas assim, a É gente porque você é sabe, muito ruim de WhatsApp, né? Confesso. pô, eu confesso, eu confesso. Eu tenho dois, um pessoal e um profissional, e tu é muito ruim de WhatsApp, Deus me Eu. livre. É aquela questão de fazer parte de um monte de grupo, e aí o grupo vai mandando um monte de mensagem, aí aquela mensagem que mandaram vai ficando para baixo. Desapega, hashtag desapega de Exato. grupo. Exato. Ô, Débora, para aqueles que não te Oi. conhecem, se apresente, porque assim, galera, ela é uma pessoa que assim, ela faz, cara, de tudo um pouco, mas sempre em alto Nossa, nível. E eu não sei uau. qual o nível que ela se encontra hoje. Então, ela vai se apresentar aqui, porque, se eu falar concierge,
falar, ela é de liderança, ela já foi diretora, cara, ela está envolvida em muitos projetos, muitos bombaram, e então que ela se apresente, por favor. Uau, eu continuo me perguntando se essa pessoa aí que você está apresentando sou eu, mas vamos lá. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai escutar esse podcast. Obrigada, Carlos, pelo convite, pelo carinho. Meu nome é Débora, eu sou paulista raiz, como diz a minha amiga de Florianópolis. Ela é paulista raiz, nasci aqui, vivo no meio dos prédios e não aguento uma semana na praia, já quero voltar para cá. Meu negócio é piscina. Eu trabalho com atendimento desde que eu me entendo por gente. Né? Meu primeiro trabalho foi com 15 anos, hoje eu tô com 43, faz as contas, são 28 anos trabalhando com gente. E teve uma época da minha vida que eu achei que eu não gostava não de gente. E porque eu trabalhei bastante tempo com recebendo e aceitando convites para a área de vendas, então eu tive algumas experiências bem frustrantes, Uhum. porque o meu negócio era resolver o problema, né, das pessoas. Então, o trabalho de concierge de inovação aberta foi um título, né, porque as pessoas gostam, né, de título. Quem me deu a luz, né, de como apresentar e o meu trabalho foi uma amiga minha linda, que eu amo demais. Hoje ela tá morando na Holanda, o nome dela é Gisele. Eu vou passar esse link para ela. Então, beijo, Gi, te amo de Beijo, Gisele. coração. Você é minha princesa, minha amiga riquíssima de coração. E ela falou para mim que tu faz um trabalho de concierge. Eu falei, me vestiu, me Ah, vestiu. que Que legal. é um trabalho de conectar pontas, né? A inovação aberta, ela é ela é um mercado que só é possível quando você conecta pessoas, vários serviços, quando você conecta várias empresas em prol da resolução de um problema. Então, se a gente pegar o concierge do hotel, sabe quando você chega no quarto, numa outra cidade, você não Uhum. conhece nada, não conhece ninguém, você liga lá na recepção, fala, socorro, eu tenho um evento daqui a 2 horas e eu preciso de um par de meia, e eu não faço ideia de onde achar isso, né? É lógico que você pode pegar, entrar no Google, sair, né? Ou então você pode ter esse cuidado do concierge, ligar lá na portaria, e aí a pessoa ela vai até você. Ela pergunta o que que é exatamente que você gosta e tal, o que que você precisa, entende exatamente aquilo que você quer, e ela faz a indicação de 2, 3 lugares para você, ou então ela vai, pega e traz para você. Na hotelaria isso é muito conhecido, principalmente nos mercados, nos hotéis 5, 6 estrelas, os hotéis boutiques, porque as pessoas elas não podem toda hora ficar saindo, então as pessoas, os serviços chegam até elas, né? E na inovação aberta também não acontece isso, porque a inovação ela ainda é uma ciência nova no Brasil. E as pessoas, elas, via de regra, não sabem nem por onde começar, onde chega o meio, como que termina, É verdade. com quem que fala. Uhum. Então, quando as pessoas elas me indicam, sabem que são profissionais ou que são empresas que querem fazer a inovação e que às vezes precisam de uma determinada área que não tem, às vezes precisam desenvolver pessoas, que é a maioria, né? Desenvolver cultura. E aí, na outra ponta, as pessoas acham que fico, né? O cara, do jeito que você falou, Carlos, parece que eu fico passeando, né? Nos eventos doidos. É, Evento de inovação geralmente é meio doido mesmo. então, na verdade, assim, passeando é assim, você fala com uma pessoa que essa pessoa já te conecta com outra, que ela já te conecta, porque eu Isso, já vi isso, que a gente já teve sim, eventos juntos, e quando sim. vai ver, olha pro lado, a Débora tá conversando com o cara, aí vamos fazer tal coisa, vamos, cadê a Débora? Tá conversando com o outro, mas já, muito, e assim, e é uma galera de alto escalão, isso que é o bacana, assim. Sim.
E parece que assim, não é que você olhou e escolheu, ó, tipo, te conecta, né? Parece que você é um imã, né? É, foi bem engraçado o que aconteceu esse ano nos eventos onde eu fui, né? As pessoas têm falado isso para mim e eu não tinha muita essa ideia, né, da proporção que isso toma, mas tem pessoas que são bem mais famosas, bem mais reconhecidas aí no mercado de inovação aberta, que eu não uso isso como um jargão. Eu acho que é uma questão das pessoas terem realmente essa necessidade e saberem, né, que a gente tem uma jornada e que a gente investe, mas nos eventos isso acaba acontecendo de maneira mais prática, porque tem um volume grande, né, de pessoas. Então eu participo, eu faço seleção dos eventos nos quais faz sentido participar. E Uhum. eu não vou em evento para assistir palestra. Fica a dica. Não é isso. Não é sobre isso, gente. Então, assim, eu vou em evento muitas vezes para comprar livros que a gente não tem uma ideia, né, do que é que está acontecendo, o que é que está rolando, pessoas que estão lançando coisas aí no mercado, tão novidade, e não estão bombando ainda. Já encontrei livros fantásticos de pessoas que colocaram numa feira e aquilo, assim, me faz chorar e rir na mesma proporção. E essa semana passada encontrei um autor, falei para ele, falei assim, teu livro é fantástico, os, se os caras estão palestrando aqui, lessem seu livro, eles iam falar alguma coisa 80% melhor. Ele deu tanta risada. Olha isso. Outra, pô, é legal isso aí que você falou, viu, Débora? Porque eu falo isso porque tem pessoas que me perguntaram, pô, você já li todos, você já leu todos aqueles livros, tá no seu podcast e tal? Cara, não li todos, mas uma coisa eu aprendi conforme eu ia me encontrando, né, naquelas reuniões que a gente fazia, que é perguntar para as pessoas que falaram que liam tantos livros, tal, tal. Eu falei, cara, mas como que você lê? Aí eu lembro que uma pessoa me falou assim, vê o seu momento, Sim, pega um livro, abre no índice e você lê aquele capítulo no momento seu ideal. Aí eu falei, pera, é assim então? Que hoje em dia tem lá, compre o curso, leia mais rápido. Compre o curso, não sei o quê. E eu fiquei, cara, ainda bem que o meu investimento não foi em mentoria de valores, mas foi em mentoria de gente. Que sim. você sabe que a gente tinha um apelido, né? A gente colocou que essa pessoa é uma Ferrari, velho, uma Ferrari que só tava andando no asfalto errado. A gente tinha essa Eu brincadeira. lembro disso. Você Eu lembra? tenho rodinha no pé até hoje. Pô, é uma Ferrari que tá andando no asfalto errado, e, enfim, mas a gente tinha essa brincadeira porque às vezes é errado, mas no sentido de algumas pessoas que se conectavam com ela mais, queria mais, tipo, pegar a energia dela, sugar e tipo, valeu. Não, não, não tinha via de troca ao qual ela se propunha, né? É Uhum, via de troca, que é algo que nós mesmos, né? Alguns projetos que a gente sentava, vamos fazer junto, começava, parece que não ia, a gente não conseguia identificar. Mas, enfim, o importante é que o projeto mais fantástico que aconteceu naqueles 2 anos é essa nossa amizade, independente da distância, a amizade ela ficou mesmo. Isso, cara. E o fato de você estar aqui, gostoso. porque eu sei que você seleciona, não é seleciona a pessoa, você seleciona onde você está, né, sobre o Sim, seu tempo. Isso você sempre falou. Eu, às vezes, eu ficava bravo com você, mas como assim selecionar? E você, cara, você tem que selecionar porque é o seu tempo. E você sempre me total, alertava sobre isso, né? total. Sabe por quê? Porque, assim, existem princípios e valores que a gente tem que carregar, eles não são negociáveis, né? Eu amo ler, o livro para mim mais precioso de todos, é o livro mais atual de todos os tempos, é a Bíblia. E lá tem uma lição, né, de Jesus que diz assim: onde está o seu tesouro, ali está seu coração. E há alguns anos eu parei para perguntar, eu falei: o que que é meu tesouro, né? Não tenho nada, não tenho uma marca, não tenho carro, não tenho nada, né? Lá uns anos eu parei para pensar isso. E uma pessoa falou para mim, falou assim, o que que é que você busca? As pessoas ficavam perguntando isso, né? O que que é que faz, o que que a humanidade busca? E eu falei assim, eu busco que não tirem minha paz, né? E que não tirem a minha liberdade. E nessa época eu respondi, né, para mim, falei assim, cara, meu tesouro é meu tempo, não existe nada mais precioso para mim que o meu tempo. Então, escolher com quem estar, onde e o que fazer
né? Não, nem sempre é fácil, existem alguns amigos, às vezes muito queridos, até escrevi a respeito disso numa das minhas publicações, que às vezes a gente precisa dizer não, mas não é pessoal. É porque tá fora do contexto, tá fora daquilo que faz sentido naquele momento, para aquele projeto, para aquela situação, para aquela proposta, né? Então, o fato de trabalhar como concierge e buscar muito essas alternativas o tempo todo também cansa, né? Porque a gente usa, vou falar de mim, né? A gente tem esse costume de falar, a gente, você, não, eu uso muito minha inteligência relacional e muitas vezes é difícil porque a gente esbarra o tempo todo com pessoas que primeiro que não nos conhecem, né? E essa é a ideia, se conectar, buscar, né? Ampliar, falar com pessoas novas, mas ser intencional, não ser interesseiro. E ser intencional é muito difícil. Por quê? Porque tem um feeling, tem uma coisa que é por isso que eu falo, né? Deus, cada um tem o seu jeito, né? Cada um conversa com quem acredita, mas assim, eu falo, Deus, e agora? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda aqui, né? Mostra a multidão de gente, com quem que o senhor quer que eu fale? E assim, é mágico, porque acabo me conectando com pessoas extraordinárias, de maneira intencional, mas não querendo né, que surja algo dali, mas realmente sempre perguntando aquilo que a gente aprendeu com os mestres, né? Isso não sou eu por falar, a gente sabe. O que eu posso fazer por você, né? Então, para isso a gente precisa ser muito intencional. E entendendo que eu não posso sair por aí entregando meu cartão, tipo assim, eu sou concierge, peça-me o que queres. Não Olha dá. isso. Ah, não dá. Tem que selecionar onde vai estar, com quem vai estar. E aquilo que a gente tava falando, né? Antes, vou ter que repetir, posso, que a gente não Sim, tava com certeza. gravando na hora. Ó, tá vendo? Era um segredo que não era pra contar, não, mas vou compartilhar com a galera aqui. Não é Que a segredo, não, gente tô acaba, brincando. que a gente acaba conversando com as pessoas de maneira intencional e às vezes uma conexão de olhar, ela vale mais, né, do que 40. Na verdade, na minha opinião, sempre vale mais. Um minuto, né, de conexão real via olhar vale mais do que 40 minutos sentado, ouvindo alguém falar a respeito de alguma coisa. E não que isso não seja primoroso, mas eu também seleciono muito quem eu vou ouvir hoje, né? Então, eu prefiro ouvir 4 vezes a mesma pessoa falar algo que é importante do que escutar alguém 20 minutos de algo que não me interessa. Semana passada aconteceu isso. Tava num evento, não vou falar qual é, um evento, né, 5 mil, 6 mil pessoas, palestra de encerramento e palestrante internacional. Eu falei, vou tirar o fone para testar meu inglês, né? Vamos ver como é que tá. 25 minutos ele tava na introdução ainda. Eu falei, perdi a paciência, levantei e fui embora. Um palestrante internacional, ele tava ocupando seu tempo. Eu tava por meu tempo, assim, eu não quero ficar aqui. Eu tava me coçando já. Caramba. Nossa, que coisa chata. O que ele tá falando aqui, né? Pra isso que ele tá me dizendo, não precisava estar aqui, né? E depois eu comentei com outras pessoas, aí essas pessoas disseram pra mim, me falaram exatamente a mesma coisa. Então, nesse mesmo evento, eu acabei me conectando com uma pessoa, né? Na chapelaria. E foi aquilo que eu falei pra você. Pô, Tava na pegando a minha chapelaria. bolsa. Aí eu saí, olha só, eu saí do evento, da plenária, encontrei um amigo meu que tava lá. Ele, se a gente tivesse combinado, não tinha se encontrado aqui, vamos se ver no rap e tal, vamos. Fui lá, na hora, fui pra chapelaria para pegar a minha bolsa, e na fila da chapelaria, eu falando alguma coisa com alguém, duas meninas que estavam lá, o rapaz virou para mim, mas o que é mesmo que você faz? Ou seja, já tava. Tá tudo certo. Aí sabe aquela hora que você fala assim, meu, tô indo embora, né? Me deixa em paz. Não, eu olhei assim, pera só um pouquinho que eu já falo com você. E ali, assim, a gente falou há 5 minutos, e ele, poxa,
seu cliente me interessa, eu quero chamá-lo para ele dar uma palestra e tal. Você acha que ele topa? Eu falei, acho que sim, mas vamos conversar. Não tem a ver com fechar a palestra, fechar negócio, fechar conta. Vamos conversar? Vamos entender, né? Será que é isso mesmo? Porque de repente a gente pode fazer alguma coisa junto, ao invés de eu só entregar alguma coisa para você. Olha, ó, pegam essa. Eu essa porque a Débora não falou essa. Ó, ela é tão uma Ferrari que a gente brincou por isso. Ela solta umas pérolas que para ela é tão natural. Mas, Sim. mas conforme o tempo, a nossa convivência, eu fui percebendo que tinha uma amiga nossa também, né, em comum, então a gente andava em três, que eu percebia o olhar dela quando a Débora falava, aí eu olhava, eu falei, por que você ficou olhando assim pra Débora? Ela, não, você não percebe que a Débora ela dá uns insights, mas para ela é natural. Então a gente que tá ouvindo tem que estar com a escuta ativa, né? E aí eu falei, ah, tá. E assim, ela acabou de soltar uma pérola aqui, entendeu? Então, cara, não tô ali só pra, tipo, você me pediu, tá aqui, tá tudo bem. Não, calma, tipo, né? Vamos conversar aqui. O fato de você estar interessado, você não sabe o que eu tenho interesse, né? O tal de você interessante, não interessado. Interessante, eu gosto dessa também. Eu gosto de dizer que eu sou intencional, porque eu quero fazer conexões verdadeiras, né, com as pessoas. Então eu sou intencional ao invés de ser interessada, mas ser interessado também é muito bacana, porque tem a ver com deixar a pessoa falar, né? E quando a gente deixa a pessoa falar, nesse momento doido, né? Que transbordou depois desses últimos 3 anos, as pessoas elas tiraram as máscaras algumas, né? E a gente descobriu que elas eram mais loucas do que a gente achava que elas eram antes. Exatamente. Para E aqueles que não algumas tá vezes entendendo, são para loucas de aqueles que verdade. para aqueles que de repente se perdeu aqui na mensagem e para quem tá escutando também no Spotify, a Débora tá mencionando assim, galera, a gente está gravando aqui no ano de 2023, né, que se vai perdurar isso aqui. Então nós estamos É, falando da pandemia ali, que realmente a máscara isso, caiu de muita gente. sim. As máscaras caíram para quem deixou a máscara cair e se permitiu e entendeu que ela não era necessária, avançou. Mas existem pessoas que ficaram segurando ali, né? Ficou com o palitinho ali, grudou, pegou. E não gruda mais, né? Agora ela não gruda mais, porque mudou tudo, né? Não, O, mudou, mudou o formato, mudou tudo. mudou. E, Outra vida. acelerou, né, Dé? A tecnologia ela acelerou muito, assim, né? É, na verdade, assim, aqui no Brasil a gente tem um gap muito grande, né, disso, e eu acho muito legal você falar a respeito disso, porque tem uma besteira de briga de mercado. É porque eu sou mais importante do que o outro. Sim. Outras coisas, né, que a gente escuta, assim, não, mas é porque a minha vertical cria mais empregos, aí é aquela hora que eu quero levantar e falar assim, então, mas eu não tô atrás de gente que está atrás de emprego, né? A gente precisa gerar mais pessoas que criam emprego, né? Pessoas que dão oportunidade, mas a gente fica quieto. Aí eu abro o celular, respondo o WhatsApp para não falar nada para quem está ali na frente, mas é desnecessário, né? Então, essa mente colaborativa que os grandes mestres da inovação aberta de fato têm, mostra que a gente pode ser competitivo, JJ não fui eu, mas a gente pode ser competitivo sem ser inimigo, né? Então, assim, a gente pode concorrer, a gente pode ser concorrente, e a gente pode brigar no bom sentido, né, pelas oportunidades, mas a gente não precisa massacrar o outro, né? Aquela velha história, né, do bom vendedor. Eu não preciso falar mal do meu concorrente, né? Eu posso simplesmente ser eu. Mas tem gente que não aprende, né? Impressionante. Nossa, é impressionante. Era impressionante. Impressionante. Com a velocidade que a gente está passando, Sim, tem gente que não tá pegando a mensagem. Tipo, sim, Dé, sim. e isso para mim, eu espero estar errado, tá? Mas me demonstra essas pessoas cara, que não pegam tudo bem. O óbvio, eu sei que eu entendi que o óbvio precisa ser dito. Ah, precisa desenhar? Uhum, Precisa. Precisa. E sem uhum, ignorância, desenha. Mas uhum. assim, são pessoas que é muito individualista. O Me ser passa essa humano em si, percepção. ele é egoísta, Ele é né? A egoísta, é natureza, isso.
de natureza, o ser humano é egoísta. Só para, voltando uma vírgula naquilo que estava falando da questão da tecnologia, o Brasil ele tem alguns mercados que são muito expoentes, assim. Em relação a algumas tecnologias, a gente tem coisas muito avançadas, mas que elas ficam muito aqui na alta indústria. A gente tem desenvolvimento de grandes pesquisas, a gente tem alguns mercados, assim, pessoal do Sul, por exemplo, a indústria automobilística, eles, assim, investem pesado, sabe? E outros que não. Como a gente olha muitas vezes no varejo, a gente olha muito aquilo que chega, do impacto, né, a gente fala como pessoa física na massa em si, muitas vezes isso demora um pouco para causar esse impacto que a gente fala de números. Tem muita coisa ainda para se fazer? Tem muita coisa para se fazer. E também linkando um pouco com essa questão da cultura de investimento no Brasil, porque assim, no Brasil a gente não tem dinheiro de early stage, a gente não tem dinheiro, a gente não tem cultura de pesquisa e desenvolvimento para quem quer empreender, então a gente acaba fazendo o que no mercado de inovação aberta a gente chama de bootstrapping, né? Então a pessoa que ela quer empreender, ela tira primeiro o dinheiro da onde ela está trabalhando, então ela pega o dinheiro dela e ela investe, e aí a partir de alguma coisa que ela já criou um produto, ela vai para os 4 Fs. Não são três, é Family, Friends, Fools e Fans. Então é família, amigos, os tolos, que são aqueles que não te conhecem, mas querem comprar aquilo, né, que você está vendendo, e os fãs, né, que realmente são aquelas pessoas que não, ele não é um tolo, ele já conheceu o teu trabalho, experimentou e ele vai, e ele compra a tua ideia, ele compra o teu, porque ele se tornou um admirador do teu trabalho. Mas sim, as pessoas elas são egoístas, elas são individualistas, mas eu não sei, eu não sei se existe uma fórmula assim, sabe, perfeita para que a gente deixe de agir dessa maneira, porque precisa de muita maturidade, assim, sabe? Eu acho que o, o contrário, né, do egoísmo é como é que, peraí, altruísmo. Então, se uma pessoa ela é muito altruísta, a tendência dela também é ela se anular. Então, é um exercício diário esse equilíbrio, sabe? Da gente buscar. Na questão do mercado, aí você pensa, né? Juntando tudo. Você falou que eu sou uma Ferrari, mas olha só, a linha de raciocínio, né? Você tem no mercado que as pessoas falam, porque empreender no Brasil não é para qualquer um. Sim, mas por quê? A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação empreendedora, daí a gente chega, né, numa formação de uma faculdade que ela tem muita ideologia e pouco conteúdo de prática, para aí a gente vai, chega no mercado e assim, 80% do que tu precisa aplicar você não aprendeu. Uhum. Básico. Não, mas aí você vem a revolução dos jovens, então eles querem fazer, eles buscam isso e eles dão com a cara na água. Por quê? Porque eles acham que vai conseguir dinheiro da mão de outra pessoa para algo que nem ele está investindo ainda, né? Lembra aquela história que você mesmo trouxe, meu, investir num negócio é mais arriscado que investir na bolsa. Oi, né? Então, Verdade. toda essa falta de informação, essa falta da educação em si, né, vai juntando uma coisa com a outra, e aí a pessoa ela entra numa guerra consigo mesmo. Muita gente, inclusive, não é nem questão do burnout, é questão da própria depressão mesmo, né? Da frustração, tentei e tal, não deu certo, mas continuando numa jornada. Ele fez lá o família, amigos, os tolos, chegou nos fãs e ainda assim, né, ele ainda tá pagando boleto só, né? Ele ainda tá fazendo lucro para a empresa dele crescer. Então, essa questão não é ser egoísta, né? É buscar o equilíbrio, porque você sabe que, tipo assim, eu posso concorrer, não vou ter inimigos, mas eu preciso pensar em mim primeiro, né? Que se eu não pensar em mim primeiro, como é que eu vou pagar a minha empresa? Como é que eu vou ter um time e tal? Então, eu não gosto muito de clichês. Alguns eu sou, né? Eu repito muito, mas eu acho que vale mais a pena a gente pensar e a gente experimentar, e, de fato, assim, sabe? Algo para entender. E aí o restante é a guerra interior mesmo, né? Que aí o ser humano. Aí, Aí aí o é bicho a pega. briga diária consigo mesmo, né? Consigo. Pô, e eu Aí é o adorei monstro. a sua explicação e analogia, né? É Sim. legal que você, mano, você traz
uma ótica, né? Uma ótica muito gostosa e já te É fala um que 360. é muito gostoso assim, te escutar por isso que você faz assim no estilo de uma Ferrari, né? Você pega, você fala e depois repete. Tipo, é muito gostoso, muito gostoso. Precisa. Sabe por quê? Porque assim, na verdade, as nossas verdades, né, elas podem levar a gente a avançar sobre o nosso ponto de vista, avançar sobre o ponto de vista do outro, né, a questão da perspectiva, ou a gente pode também parar ou por causa da gente ou por causa do outro. O outro pode ser uma pessoa, o outro pode ser um familiar, um amigo, mas ele também pode ser o mercado. Lembra daquele videozinho, assim, sensacional, do cara que entra lá no ringue, sou startupeiro, né? Tenho business plan. Você já viu esse Ah, videozinho? nossa! Sim, sim, Aqui, sim. ele entra, pá, pá, Parti- pá, pá, e fica pulando que nem uma pipoca. Daqui a pouco chega lá um cara, mercado, pum, Pum, né? acabou contigo, velho. É, você na prática é outra coisa, né? É outro Sim, jogo, né? É outro jogo. é outro jogo, é outro jogo. Então, assim, jogar outros jogos depende muito do que a pessoa quer e do autoconhecimento que ela tem para saber se ela está pronta para sustentar muitos nãos na hora da venda, mas também para sustentar outros nãos do mercado, para sustentar outros nãos de uma crise, porque assim, a gente passou por uma na nossa geração, uma grande crise, né? Mas vão vir outras. Viram Então, outras. E isso eu já ouvi falar também, né? Sempre vai existir, né, Dé? Não sei se eu tô sim, enganado, eu já escutei isso do meu avô, escutei da minha mãe, e sabe, assim, da galera que é da geração. Antes, meu avô era 1922, minha mãe 1949, eu escutei da galera de 1970 e tal, que, cara, a guerra sempre vai existir, é o tal do, o sim, preconceito tá cada vez mais aflorado, mais comunicativo. Cara, isso também sempre vai existir, mas é a falta da informação, né? Informação e comunicação, sim. acho que por isso que está crescendo, que é legal, eu olho com positividade. LGBTQIA+, está sendo falado, algo que há muitos Uhum, anos não era. Então, não é independente, cada um tem a sua vida, faz o que ela quiser, mas a questão do preconceito de qualquer gênero, também de branco com branco, enfim, ela tem que ser uhum, mais falada, que era algo falado. Então, tem algumas pessoas que, tipo, se assustam, não sei por que o cara tá falando isso, não sei por que o cara tá falando aquilo. Cara, é para falar, deixa uhum. para fora. Porém, é como a Débora falou assim, essa briga nossa interna, que aí é outro jogo, cara. Aí é você com você. Não E, é, é o tal do apontar. Cuidado quando você aponta os três, aquele ditado antigo. Lembrando que quando você fala algo do outro, isso é assim, não praticava de uma forma, mas em palavras. Quando você fala de alguém, você está falando de você, né, Dé? Tem isso sim. também, né? É um cuidado É, o aí que a galera. espelho, né? Cuidado com o espelho. Cuidado com o espelho. Nossa, assim, tem eu acabo, assim, 20 minutos antes de você me chamar pra gente fazer o nosso podcast não gravado, eu li uma coisa de uma pessoa que, assim, sensacional, é uma jornalista. Ela trabalha com ambientes, né, mais conservadores e os mais progressistas. E assim, de verdade, ela escreveu uma coisa que eu falei, eu ainda republiquei lá no meu que eu falei assim, cara, é genial. Sabe, as pessoas elas estão num frenesi, vou discordar de você. Quando eu fazia os grupos de educação lá do SCAD de Inovação Aberta, eu tinha um jargão que eu aprendi com uma amiga, eu falei assim, tudo bem se a gente discordar, vamos concordar em discordar. Lindo, é lindo isso. A comunicação e as informações que a gente tem, essa questão da tecnologia, ela facilita bastante a gente ter acesso à informação, porém, aquela questão do equilíbrio. Muita gente ainda está muito perdida, porque vive no meio da infodemia. Infodemia. Olha isso. Explica A essa palavra. infodemia, Explica, explico. explica essa palavra, porque. Vamos lá. É, é, é uma pandemia de informações. Então, você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e você tem aquele frenesi de gente, todo mundo querendo falar um monte de coisa e todo mundo querendo falar tudo com todo mundo. E há uns anos atrás eu escutei uma frase, ai, me perdoe, eu não lembro de onde que é, mas se eu conseguir lembrar ou pesquisar de onde que é, eu vou passar para você.
Eu deixo na Muita gente quer descrição. falar. Muita gente quer falar. Poucas pessoas têm realmente algo a dizer. Sabe aquilo que a gente estava falando aquilo que a gente estava falando do egoísmo e né, do altruísmo e de como as pessoas Uhum. se perdem. Aquilo que você disse para mim, né, das bandeiras. Eu tenho uma única bandeira, né? E eu falo para as pessoas elas ficam me convidando, os colegas me convidam para fazer isso e aquilo, eu falo assim, eu não quero meu nome em lugar nenhum. Eu quero meu nome no livro da vida e no pior não importa com absolutamente mais nada. Então, eu não posso, de novo, né? Sempre a questão de princípios e valores. Eu não posso dizer para uma pessoa, assim, levantar uma bandeira e falar assim, eu tenho orgulho de algo, né, que não tenho orgulho de determinadas coisas, não vou acrescentar essa bandeira. Mas, assim, você, né, até que provem o contrário, que não tá tão difícil, né, de acontecer, você pode dizer aquilo que você quer. Você não pode impor isso para mim. Então, onde as pessoas elas se perdem é assim, eu posso acreditar no Deus que eu quiser, eu posso acreditar na rotina que eu quiser que faça bem para mim, eu não posso colocar isso para que as pessoas elas né, engulam isso, garganta abaixo. Então, você quer fazer? Eu faça, mas assim, não me obrigue a dizer para você que eu concordo. Por quê? De novo, né? Tudo bem se a gente discordar. Se a gente E muito, muito, muito. Porque senão, concordamos em discordar. eu acredito que senão vamos viver na era passada, né? Sim, eu li um post, o nome dela é Madeleine Laxco. É impronunciável o sobrenome dela. Ela é jornalista e autora, né, de um livro chamado Cancelando o Cancelamento. Tive o prazer de acompanhar uma comunidade muito bacana de pessoas, né, já de mais de 20 anos de jornada escutando ela. Ela escreveu assim: a inclusão é feita com eficiência e ciência. Boas intenções não bastam. E aí ela decorre lá no texto dela, ela tirou um shortzinho e ela fala um pouquinho, né? Eu discordo lá embaixo, né? No finalzinho eu discordo. Tem que ser permitido, mas tem que ser tratado como. Aí ela coloca lá uma palavrinha que eu não vou colocar aqui, Opa, mas opa. mas ela pode, porque ela é jornalista, é um profissional da comunicação e ela atua nos dois meios. Ela atua no meio dos conservadores e ela atua no meio dos progressistas como, né, como técnica. Ok, Então ela entra nos dois ambientes sem se contradizer. Ela é maravilhosa, que né? legal, Então cara, gostei. é um pouco sobre isso, sabe? Tem uma coisa aqui, quer ver? Querem mais diversidade porque é interessante para os negócios. Por outro lado, tá aqui, ó, acabam ficando à mercê de chantagistas, está falando das empresas, né? Que fazem bullying e cancelam empresas que não contratam as agências deles. Olha aí. Então, assim, uma coisa é justiça social. O que que é justiça social? Você preparar um caminho e você dá para uma pessoa que está sendo esmagada por uma série por um contexto, por circunstâncias, e ela está sendo barrada o tempo todo, ela quer entrar, ela está batendo na porta, ela está chutando, ela vai com o cotovelo, ela vai com o pé, e não entra. Então, a justiça social é o quê? Fala assim, espera só um pouquinho que eu vou ali e a gente vai dar um jeito de arrombar essa porta, né? Hum, Mas a pessoa, ela tá, é algo que está impedindo ela de ter a mesma trajetória que as outras pessoas. Isso é questão de justiça social. ok. Ah, a outra coisa é, eu sou a pessoa mais importante do universo, pare tudo, pare o ônibus do universo que eu quero descer, ou eu quero subir, né? Não é por aí. E essa infodemia, ela traz para as pessoas um poder, né, das redes sociais. As pessoas ainda não sabem lidar com isso, então pensa que o Brasil tem 500 anos, a nossa democracia ela praticamente não existe ainda, porque a gente não sabe votar. Falo de mim, né? Assim, eu tô com 43 anos, votar é um trem muito difícil. E a gente fala que a gente tem uma democracia, mas, cara, como assim?
você vai votar, mas você é obrigado a votar. Se você não votar, você tem que justificar. E se você não justificar, você paga multa. Que democracia é essa, né? É muito louco isso. Então, assim, é, voltando para o nosso foco, né? O empreendedor, ele acaba recebendo tantas essas informações o tempo todo de todo mundo querendo falar com todo mundo, que quando você encontra, ele fala assim, olha, eu quero falar a respeito disso, tem começo, meio e fim, com essas pessoas, e eu quero que elas discordem de mim para que a gente crie um ambiente saudável. Opa, essa pessoa eu quero escutar. Não quero escutar Hum. gente que só concorda comigo. Quero aprender, porque não é nem questão de empatia, é questão de inteligência. Eu quero saber o que é que esse cara pensa, mesmo que seja para continuar discordando. Mas eu quero saber o que que essa pessoa pensa, para ter argumentos inteligentes, né? Porque eu não vou abrir mão dos meus princípios e dos meus valores, mas eu não preciso, né, ter ranço, odiar. E a questão do mercado, quando a gente se coloca como empreendedor e a gente olha primeiro para as pessoas, a gente quebra tantas barreiras, Carlos. Assim, é muito de Deus mesmo, né? Porque o Senhor vai entendendo que a gente está mais maduro e que a gente consegue influenciar as pessoas, não no sentido de trazê-las para o nosso lado, mas de mostrar para ela que existe outras alternativas. E aí ela é livre, sabe? Não tô. Não, Né? eu tô aqui, sabe por quê? Obrigado por que você está falando. Obrigado. Não, nesse seu argumento, eu concordo contigo. Tô fazendo uma porque assim, é exatamente, é um ponto de vista ao qual, de alguma forma, assim, você descreveu algo que eu tenho comigo, que é, eu senti que eu aumentei a minha fé, porque eu comecei a olhar para mim, e o fato de eu estar com o podcast, com trazendo pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, as pessoas que estiverem assistindo, já me perguntaram, cara, por que que você não paga isso para dar cal-" Cara, não é isso. Uhum. Falei, cara, essas pessoas que já passaram por aqui e as que estão por vir, cara, pra mim, elas têm um conhecimento, cara, que muito bacana que elas querem compartilhar. Eu senti. E aí Uhum. eu brinquei até com a Débora aqui nos bastidores. Falei, Débora, sim, o podcast é para que as pessoas possam assistir, mas se eu te falar que é pra mim, e como ela já me conhece de muito tempo, foram 2 anos que a gente se encontrava, Sim. ela falou, eu senti que é o seu jeito. Mas o pra mim, cara, eu quero dizer assim, cara, não tô aqui, como a Débora falou, pra convencer ninguém, e que Sim. discordem, porque eu vou Uhum. aprender. Esses livros não estão aqui só por acaso, pra encher de pó e mostrar pra você, o Carlos é inteligente, cara. Fazer marketing. Fazer marketing, não, não é. Quer comprar esse livro? Vou te ver. Não, 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 não. Cara, ele tá aqui porque eu achei legal de colocar, que eu via realmente as pessoas colocando, falei, vou colocar, mas também tem, os livros que estão aqui eu já li, já folheei e tal, tal. Mas, cara, você tem que fazer primeiro para você. Nossa, obrigado por Uhum. falou, alimentou. E por quê? Porque eu sei que você é uma pessoa que se aprofunda em estudo e roda Mergulho. por. E o fato de você falar para mim, cara, validou muito algo que eu venho gradativamente me entendendo, amadurecendo. E esse é o Espero que a caminho. minha amiga Aline não fique brava comigo, porque eu falei tantos nãos pra ela. Mas então, eu também a conheço, eu receio algumas coisas nesse sentido, mas assim, é algo que se ela tiver numa Ah, não, não é a posição. Aline Sintra, é a Aline Guerreiro, é uma amiga da Bolívia. Ah, tá. Mas Não é a tem Aline Sintra. algumas coisas que eu olho, eu comecei a ter esse olhar, como você já mencionou, que é, cara, ô amigo, se por acaso insistir comigo, me chamando em particular, fala, você aceita eu discordar do que você faz? Sabe? Isso pra mim. Mas como já me falaram assim, desde o podcast, já mandaram mensagem pra mim. Cara, e aquela reunião, volta ou não volta? Eu falei, cara, existe um ditado. O trem passou, cara. Desculpa, eu Uhum, também já perdi algumas oportunidades que eu não queria. Mas no seu caso, uhum, hoje você tá querendo, mas já passou. uhum, Mas eu falei, tem alguns grupos aí, eu não participo mais, mas eu te passo. uhum. E aí ele falou, cara, mas faz o É seguinte, sobre isso. é sobre isso. Aí ele me falou, cara, me vende seu livro. Eu falei, oi? Me vende seu curso. Eu falei, cara, deixa eu te falar.
Primeiro lugar, Vem cá, vem vamos tomar cá. um café. Exato. Aí eu falei, posso te mandar um áudio? Ele falou, pode. Aí eu fui e mandei um áudio. Falei, ó, primeiro lugar, cara, eu não tenho curso. Se eu tivesse, eu até, por eu te conhecer, eu te daria. E Aham, outra, no meu ponto de vista, você não precisa de nenhum curso. Aí ele aham. eu falei, primeira situação, qual é a sua, primeira coisa, qual é a sua situação atual? Que uma que você falou pra mim que tá desempregado, certo? Certo. Então você não tem grana pra pagar um curso. E outra, quem disse pra você que você precisa de curso? Aí entra no que você acabou de falar, infodemia, né? Sim. Infodemia. Ah, cadê a caneta aqui? Ó, Infodemia. quem falou essa palavra para mim é um rapaz chamado Alexandre Mosquin. Foi ele que, assim, há 3 anos, quando eu o conheci, ele usou essa palavra por causa dos grupos de WhatsApp e tal. Gostei, cara. É, assim, é uma pessoa que trabalha com inovação, trabalha com inovação aberta e tal. E a gente, eu vi poucas pessoas reproduzindo, né, essa palavra, e assim, acho que as pessoas têm pouca consciência de como que isso é frenético, né? Como eu sou uma pessoa muito, eu não sei como é que fala em português, me ajuda, eu sou muito low profile, assim, Uhum, mais escondidinha, uhum. não gosto de aparecer, bem low profile, assim, como é que fala? É que se eu vou traduzir para pro Tem português. palavras que não cai legal, né? Mas É. assim, eu sou, né, bem quietinha, assim, na minha, prefiro os bastidores, mas eu não tenho nada contra quem gosta de palco, fiz, né, até comentei contigo, eu fiz 2 anos de aula, né, de teatro, foi sensacional, foi uma experiência incrível, mas cada vez mais eu percebo que as pessoas com quem a gente mais quer se parecer, as pessoas que a gente quer estar mais perto, as pessoas que dão mais resultado, elas são mais restritas, né? Eu, assim, de verdade, nada contra rede social. Eu amo o LinkedIn, eu aprendo muito com as pessoas que gostam de colocar conteúdo. Tem várias pessoas que eu acho que, assim, que eu leio e aprendo horrores, mesmo assim, sabe? De verdade. Mas não é o meu movimento, Uhum. né? O meu movimento é ficar mais ali. Então, algumas coisas que eu coloco é porque realmente assim faz muito sentido, eu quero. E aí eu não me importa muito se a pessoa se vai ter curtida, se vai ter like, se vai ter comentário e tal. Quando começa aquela vibe, ah, nossa, tem 20, já tem 40, já tem 50, já tem 120, aí eu falo, ah, Uhum. para, porque eu já sei onde isso vai dar, né? E é legal, assim, como mercado, né? Se for para um negócio, então tem que ter, sim, essa preocupação. Uhum. Não, é o negócio, é a imagem, e assim, meu, assim, vai para as cabeças, estuda mesmo, porque o negócio é punk, os algoritmos, Come. eles te comem assim, as unhas. Então tem que estudar mesmo, tem que fazer mesmo, tem que se importar e tem que acompanhar, ter as métricas, ter meta, né? Mas se não é isso, se não for para fazer alguma coisa realmente muito top, muito grande, toma cuidado, porque senão, de novo, né, equilíbrio vai pender para aquele lado e não vai ser legal. Vai ficar doente E, e não vai ficar rico. então, esse eu ia chegar nesse. É. Aí a pessoa tá vendo aquele cara que tá ganhando dinheiro e fala, cara, eu vou querer ganhar também. E aí o dinheiro ele vai, dependendo do seu propósito, ele acaba sendo o contrário, né? Que aí eu fico doente e não tenho dinheiro para comprar um remédio e nem plano de saúde talvez tenha, enfim. Não que Sim, o é bem. acaba tendo, que é um dos pontos que eu comentei com esse rapaz, lá só finalizando que foi. Falei, cara, no meu ponto de vista, eu já participei de algumas coisas que ao invés da grana, foi o meu tempo. Depois ficou claro Isso, para mim que realmente, cara, eu doei mais do que o valor financeiro, que era o meu isso, tempo. muito mais. Sim, E minha família, de alguma forma, me apoiou não apoiando no sentido de, tipo, é isso, é seu sonho? Me apoiou no meu sonho. Então, sim. e que eu falei para ele, cara, vou te indicar um livro, se você me permite. Ele, claro, eu falei, cara, o poder do subconsciente. Uhum, Esse livro, para mim, Carlos, me deu uma virada de chave, clareza sobre aquilo que eu quero realizar.
que Uhum. automaticamente quem tiver ao meu redor acaba também ganhando. E Sim, claro, eu vou buscar informação, como a gente se encontrava, pedir ajuda, de quantos cafés a gente já tomou, se Carlos, ó, sim, eu acho que é por ali, né? sim, Lá naqueles encontros. É porque, essa cara de pau até certo ponto, que é, sim. preciso de ajuda. Se a pessoa estiver disponível, eu ajudo. Quantas vezes você já não me ajudou quando eu tinha loja? Você Uhum. me mostrava um ponto, você tomava. Eu lembro que eu sentia que você tomava até cuidado para mim falar assim, Carlos, fecha a loja ou realiza o seu sonho. Você entrava num certo equilíbrio que hoje tenho essa clareza que quando você conversava comigo, você mostrava para mim que não estava indo muito bem, mas você também tomava cuidado para aquilo de alguma forma não me afetasse internamente. Sim. A gente não sabe o quanto as pessoas elas colocam numa gaveta, né? Não dá para saber o quanto de um ser humano tem num pacote, numa sacola, né? Porque eu tô olhando e eu tô vendo aquilo que os meus olhos permitem, mas aquilo que ela carregou e de que maneira que ela conseguiu, que o significado que tem para ela, é muito difícil, às vezes nem com palavras, né? A pessoa ela consegue traduzir. E assim, eu sou muito dura. Eu já dei mentoria que as pessoas choraram, assim, eu falo assim, eu preciso te dizer que você não precisa disso, o que que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim buscar investidor. Eu falei assim, pra quê? Você não precisa, entende? E assim, eu vejo a pessoa sangrando ali, sangrando. Tipo, pessoa com doutorado, cara, assim, sabe? Tipo, montou um negócio extraordinário, extraordinário, numa indústria muito dura, não só pela competição, mas assim, porque exige uma série de documentações e tal. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, por que que você tá sangrando desse jeito? Meu Deus, o que que fizeram contigo? Né? Olha para você, olha tudo que você já construiu, né? Você está construindo uma catedral, você não está construindo um prédio, né? Você não está construindo um prédio para alugar, né? Uma pizzaria e nada contra a pizzaria, mas tu está construindo uma catedral, então não deixa as pessoas fazerem isso contigo, né? E a pessoa chorou, eu falei assim, ai, você não sabe como era importante isso para mim. Eu falei assim, a gente precisa, essa questão da identidade, ela é muito cara, porque a gente escuta muitas pessoas falando, mas quando é com a gente olha para o nosso contexto, para a nossa história, as nossas derrotas, e a gente passa a se questionar, né? Será que é isso mesmo? Uhum. Mas quando a gente tem essa clareza, né, dessa identidade, quem eu sou, né? Quem eu sou é muito mais do que eu que entrego, é muito mais do que uma marca, é muito mais do que qualquer coisa que eu seja capaz de fazer, de realizar quem eu sou, né? A pessoa que está atrás do blazer cor-de-rosa, né? Isso é muito Exatamente. importante, porque aí porque aí tu vai, né, que nem eu, né, cara, já quantas vezes, quantas coisas já criei que não deram certo, quantas coisas já investi tempo para. Só que agora a gente é mais rápido, né? A gente pensa assim, não, peraí, desapega. Já pega. Desapega, isso aqui não vai dar dinheiro, joga isso fora, né? Hoje nem eu dou risada porque eu pego as coisas assim do Canva, os PowerPoints, né? Então as ideias elas vão virando PowerPoints e eles assim, então cada vez, eu tenho orgulho disso, eles ficam Agora. cada vez mais bonitos. Só que assim, tipo, fiz uma tentativa, fiz duas, três, quatro, cinco, eu falei assim, ninguém vai comprar essa porcaria, jogo fora, eu deleto, tiro, não fica nem no histórico, não guardo PDF, nada, jogo fora. Legal. Olha aqui, da última vez que Desapega. já pega. E era coisa que talvez, ó, hoje escutando você falar que, de alguma forma, você deu ali a orientação, né, da mentoria para uma pessoa, as suas Uhum, palavras me fez minha mente lembrar de lá atrás que pode ser, eu posso estar enganado, mas assim, que você em algum dos projetos que você desenhava na época que a gente uhum. né, estava sempre presente, que você chegou a sangrar já, né? Sangrei. Sangrei porque, assim, a primeira coisa de um negócio para ele dar certo é ter um bom time, né? Isso ter muito alinhado, ter clareza de para onde você está indo, aquilo que é importante, daquilo que você não abre mão, não somente da ideia, né? Mas aquilo que é o cerne do negócio, aquilo que é, assim, sabe? A coluna vertebral daquilo que você sabe que é o que faz
com que aquilo seja diferente, não só para as pessoas, mas para você, aquilo que torna o negócio algo realmente significativo. E aí, quando a gente monta um time de investimento, muitas vezes as pessoas, elas vêm com outras características e com outras coisas. Então, quando a gente fala de propósito, e graças a Deus as pessoas falaram bastante sobre isso, muita gente já entende o que é, tem a ver com isso, né? Tem a ver com, assim, o que que eu vou fazer quando eu chegar lá, onde eu quiser, né? Do que é que eu não abro mão? Então, às vezes você vai abrir mão de várias coisas, de cores, de formatos, de desenhos, mas do que é que tu não abre mão? Então, mais importante, às vezes, do que você saber é, aquilo que você quer para tua empresa, para seu time, é saber aquilo que você não quer, né? Então, os grandes Uhum. falam a respeito disso, né? O Thales, do G4, fala assim, eu sei que eu não quero meu time, eu sei o que que eu não negocio. E ele é bravo, né? Você pega o Ele é Thales, bravo. bravo. É bravo, é. Você falando assim, a posição, mas é o que você falou, o que tá aí atrás daquela camiseta preta, né? É, isso. O que tá por Então, trás. assim, sim, então essa questão da identidade ajuda muito, porque é o RG, né? Da onde eu vim e tal, isso é muito importante, é algo que, na minha, né, na minha visão, assim, é o que te formou, é o que tá no teu sangue, né? É o que tá nos teus ossos, é o que realmente trouxe, mas assim, não é para ficar preso na história, não é para ficar olhando o passado, de onde eu vim, o que que eu não tenho, né? Não, sem vitimismo, hello, oi, gente, hello, não, não é isso. Mas que é? Quem é essa pessoa que está aqui, né? O que que é para onde eu quero ir, né? O que que eu vou fazer quando eu chegar lá? Então, saber essas respostas, assim, nem sempre é fácil responder, mas quando a gente sabe responder, você não tem nem com nada, não. Eu tô brincando com os colegas que me encontram agora, e falam assim, é tão bom depois dos 40 que a gente já manda todo mundo a merda com mais facilidade. É verdade, é verdade. Cara, mas mas é aquilo, é tanta maturidade, né, que você vai se adquirindo, vai criando ali, tal, 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 tal. Chega um ponto que eu tô 39, né, bato 40 ano que vem, que assim, hoje realmente, Ó, e realmente, quando eu já escutava assim, cara, tem aquele ditado que a galera fala, a vida começa depois dos 40. E quando hoje me pego, né, por estar chegando, eu não paro assim para raciocinar, mas quando eu me pego assim, em termos de algo que vai acontecendo no dia a dia, que eu olho e fico, cara, não vale minha energia, não, cara. é sobre isso, Carlos. O que é que vale a minha energia, meu tempo, né? Você percebe que a gente vai entrando, né, no guarda-chuva e a gente entra em várias hastes deste guarda-chuva, mas todos eles estão presos na mesma base. Todos Uhum. eles estão presos na mesma base. É sobre o quê? É sobre o meu tempo. E o meu tempo é sobre o quê? Assim, o que eu vim fazer aqui, né? Para onde que eu tô indo? Quem é que vai comigo? Então, o que que é mais precioso para mim? Então, eu não vou chegar no final da minha vida, seja, né, daqui a 4, 5 anos, ou daqui a 20 anos, não sei quanto tempo eu vou viver, Uhum. mas eu não vou ser daquelas pessoas que vão falar, então eu devia ter amado mais. Oi? Não, não, definitivamente não. Não é isso. É. Que é uma Não, das não, coisas não, que não. eu tenho isso dentro de mim, e uma coisa que você chamou a atenção, que, claro, eu vou te consultar isso um dia que chegar a minha vez, que está próximo, que é a mensagem que eu quero passar. E aí fala, Uhum, cara, tá tudo bem o fato de você ficar na rede social. Tá tudo bem você uhum. escutar fulano, beltrano, ciclano. Tá Sim, tudo bem. sim. Mas me fala de você, que é isso que você acabou de mencionar. E você, como hoje tem um player que comunica isso de uma forma que é o que você quer que esteja escrito na sua lápide. Uau! Aí eu, A gente escutava muito isso antigamente, né, então, Carlos? A gente escutava muito isso. E aí as pessoas se perderam. Olha o que que a infodemia faz. Olha o que que a infodemia faz. As pessoas, elas começam a se antenar com um monte de coisa que não tem nada a ver, perder tempo com um monte de grupo que não tem nada a ver, falar com um monte de gente que nada a ver. Coloca, aí vamos voltar, né? Foco, vendas. Vamos falar de empreendedor. Aí você pega um funil desse tamanho, a boca do funil tá cada vez mais larga para você fechar, né?
Ah, desculpa, sem paciência. Eu tenho uma amiga que também é da tua área de esportes. Ela fala, ai, tô com preguiça. Olha aí, Ai, que preguiça de falar disso. Vamos falar de outra coisa? olha lá. Vendo? Por quê? Porque é, é muita energia, muita informação que você coloca e as Muito. pessoas não é isso que elas querem. Não Não, é. então é assim, não é só ir direto ao ponto por uma questão de sobrevivência. E é porque manter isso na questão da sobrevivência é porque, né, tem alvo, tem foco, tem boleto para pagar, né, todo mês. Mas não é só isso. É saber que, de fato, valeu a pena. E não é só imaginar que é a lápide, né? O que que é que está escrito, como é que as pessoas vão se lembrar de mim, porque isso é vaidade, né? Uhum. Nossa, Nada- isso é ego, né? Ah, as pessoas vão se lembrar de mim. Mas é assim, acho que tipo, chutando o pau da barraca, né? Realmente eu tô obedecendo e correspondendo àquilo que eu nasci para fazer. Tem gente que discorda, em alguns momentos eu acho que até cabe, né, discordar, mas assim, aquilo que eu nasci de verdade para fazer, ninguém vai fazer. E não tem a ver com ser insubstituível, não é sobre isso. É é, uma questão assim, do tipo, aquilo que, o ar que eu respiro e as coisas que vêm na minha mente, a maneira como eu correspondo àquilo que chega nas minhas mãos, a maneira como eu devolvo aquilo que chega nas minhas mãos, a maneira como eu moldo a massinha que entregam para mim, de que maneira que eu devolvo, para quem e aonde isso vai parar. Ninguém vai fazer igual. E não é sobre ser insubstituível, é sobre ser único, né? Porque a gente Peraí que eu é vou. sobre ser único, porque sabe que a gente, sabe aquela coisa do tipo, se a gente pensa que a gente pode ser substituído por alguém, por uma máquina ou por alguma coisa nesse sentido, a gente esquece da unicidade daquilo do nosso polegar aqui, sabe? Da questão da nossa digital. Então é único. Então, e sendo único, você é mais importante, né, do que qualquer coisa que possam te oferecer. Então, e assim, de verdade, as pessoas que pensam a respeito disso e que agem de acordo com essa consciência, elas são a maioria. É que a gente acaba dando tanto mais, a gente acaba dando tanto Audiência. espaço, audiência para aquilo que não presta, que a gente acha que eles são a maioria, não? Puta merda, velho. Peraí. Peraí que agora peraí que deu um. Teu Deu, tique. deu um bug aqui, porque hoje em dia é, o que eu faço hoje acaba sendo o que a galera quer, né? Acabou dando esse Tá. olhar e tá tudo bem, é da onde saiu o pão e leite, tá tudo bem. Por isso que deu um bug aqui, mas aí me vem esse outro lado, que é esse papo aqui, que é a ideia desse podcast. Uhum. Cara, tá faltando algo que não é que tá faltando, não. Já está aí, mas ou estão nos cegando, ou estamos, na verdade, ou estamos deixando nos cegar Uhum. e não tá colocando a gente em primeiro lugar, não. E não é obrigação das pessoas, é a gente olhar e falar, pera, é como você disse que eu anotei aqui, ó. É sobre ser único, porra. Uhum. Sobre isso. Porque para Uhum. mim aí me vem muito a questão de aonde que tá isso muito claro. Cara, só se Uhum. você pegar a Bíblia. Não tá em outro lugar. Ah, mas ninguém tá falando. Posso concordar? Daí, dessa, olha, tá vendo? Tá vendo, cara? Existe o Discord e vem o Adoro! equilíbrio. Cara, olha, eu já fui. Eu sempre fui caçar sobre isso. Uhum. Sobre eu. E só achei lá, cara. Só achei lá. E tá tudo bem as pessoas que de repente vão olhar e vão falar assim, ah, mas eu não achei ainda. Eu vou falar assim, continua procurando, E a voz é assim, você vai tá? achar. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Eu fa... é... Continue a nadar, continue a nadar. Boa. E é algo que é algo que assim é realmente que assim eu trouxe para mim. Eu falo como você falou, não força a outra pessoa a ser. Uhum.
Porque hoje eu trago pra mim, é onde falar, a minha experiência foi eu sozinho, Uhum, eu comigo uhum, e ele. E você tem que uhum, sentir. uhum, Então, quando alguém vai me falar alguma coisa, eu falo, cara, se você quiser escutar da minha experiência, eu te falo. uhum. Eu te falar como você vai fazer, não vai fazer sentido. Eu sou mais provocadora, né? Falei pra você que eu sou É. dura, né? Eu Pô, também, mano, provoco, assim, ó, eu posso te falar da minha, mas você não quer ter a sua, não? olha aí. Também, mano, mentora de negócios, inovação. Cara, você tá É, envolvida que realmente é provocativo. E é, faz e fazer pensar. Porque tem gente que fala assim, ah, é provocativo, tem gente que não gosta. Então, eu falo assim, é te fazer pensar, mas também tem gente que não gosta. sim. Cara, o pensar, velho, é difícil, cara. É que o caminho do conhecimento, ele passa por esses filtros, né? Então, não tem a ver só com aquilo que a gente acabou de falar da maturidade, da gente saber olhar e falar não. Tem as experiências da gente, a maneira como a gente pratica, e a gente acaba entendendo que aquilo que a gente praticou não deu certo, não deu aquele resultado que a gente queria, a gente precisa abrir mão o tempo todo do ego e falar, meu, não deu certo essa merda aqui, jogar fora, né? Mas como a gente está o tempo todo querendo se provar para os outros, querendo fazer parte de alguma turminha, querendo ser aceito, né? Isso desde a nossa adolescência. Então é uma briga, não é fácil, porque em alguns momentos as pessoas elas vão chamar a gente para coisas que até fazem sentido, até podem ser legal, mas lá dentro aquela voz maravilhosa fala não, não. Não. E o Então, não, você me fez relembrar de uma pessoa que nós dois admiramos muito. uhum, E ele fala muito isso nas palestras dele, em algum conteúdo dele, que é o aprender a falar não. uhum, Cara, a gente conversou aqui nos bastidores. Cara, que gostoso oi, você falar não. E não é aquele não de tipo, pra ser eu sou o cara, por isso que eu isso, falei não. Não é isso que você tá isso. falando. É um não porque não faz sentido pra você. Exato, não faz sentido, não vai acrescentar. Mas aí assim, é de verdade, né? Falar não é uma delícia. Aqui entre nós. Meu, E conta pra ninguém. Falar não é uma delícia. Com a sensação de liberdade, né? Liberdade é sobre isso. Liberdade não é fazer o que você quer, a torta direita e falar não. A liberdade é sobre dizer não para aquilo que não faz sentido, para aquilo que não agrega, para aquilo que, né? Não, não é para mim. Não é para mim. Ah, porque não é para mim. Porque não é esse momento. Porque já passou o bonde? Não. já passou. E tem uma metáfora também que é isso. É, na verdade, até ele fala. É, essa pessoa que a gente admira. Que é sim e não. Talvez é não. Ah, eu acho, é não. E aí depois eu fui me aprofundando e escutei de novo, e aí eu comecei a aprofundar, falei, cara, faz sentido isso. É sim. Ah, eu acho, não. Talvez não. Falei, cara, faz sentido. Sabe? Eu gostei disso. Assim, eu gosto, e quando chega em algum momento, conversando com os amigos, eu compartilho isso com eles. Cara, é sim ou não? É cima, baixo, direita, esquerda. É isso. Talvez. Não, talvez é Jesus não. falava, né? Jesus, que a sua palavra seja assim, sim, não, não. E o tal, né? Ó, tem coisas que eles falam assim. Se você for para analisar o que acontece no seu dia a dia, é muito mais não do que sim. E Quando, quando você fala não, você se sente um pouco mais leve. Porque muitas sim, das coisas que aparecem não faz comigo sentido para você. também É também? Comigo comigo também só que eu percebo o seguinte, a gente tem mais facilidade de falar não para quem tá mais próximo, então isso é perigoso. Olha aí, hein? Pega esse. Por quê? Porque assim,
conforme a gente entende que a gente tem a liberdade, a gente consegue, nesse ambiente, né, geralmente familiar, ou naquele ambiente no qual você trabalha para quem trabalha presencial, né? Então, assim, conforme você entende que você tem essa liberdade de dizer não, você vai acabar dizendo não para as pessoas que você já se sente seguro e que você sabe que ou ela não vai deixar de me amar por causa disso, ela não vai deixar de me apoiar naquilo ou outro, ela não vai deixar de trabalhar para mim, se for uma pessoa da equipe, não vai deixar de me entregar aquele projeto. Por quê? Porque ela já me conhece. E aí, se a gente entra nessa zona de conforto de falar não o tempo todo, a gente perde algo tão precioso, Hum. né? De quem tá perto, que é o quê? Que é a contrapartida da gente poder servir. E quando a gente tá numa maratona, né? De trabalho, a gente que é jovem, a gente tá numa maratona, a gente faz isso, faz aquilo. As pessoas que estão próximas, eu trabalho home office, né? Quando eu não estou em evento, eu estou home office, quando eu não estou em cliente, eu estou home office. Então, a gente desenvolve essa habilidade muito prática de dizer não para quem está perto mais rápido. Não posso, não agora, não, 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 não. E a gente acaba perdendo essa oportunidade de servir quem está próximo. E isso é tão precioso. Nossa. Uau! Aquele segundos ali de reflexão. É, eu vou concordar. Pode discordar. Vou concordar. Não, É, você vê, bate uma reflexão, perigoso. vou concordar. Porque É já perigoso. aconteceu, Por isso que porque já aconteceu isso como você falou, é delicado, né? então é assim, é, não só ser reativo, né? Não só ser reativo. O não, ele faz parte sim, mas é por isso que essa questão, né, eu detesto WhatsApp. Pode falar isso aqui? Pode, claro que Detesto pode. WhatsApp. Aí é aquilo, aí a galera fica assim, tá, por quê? Bate É, curiosidade, né? porque assim, é um tubo. As pessoas vão enfiando as coisas lá. E eu não tenho toque de organização, graças a Deus, eu não tenho transtorno nem absolutamente nenhum, nem de ansiedade, nem nada, nem de organização. Mas assim, aí quando você quer alguma coisa, a gente vai procurar lá, não, sabe? Pensa assim, tipo, vida louca, né? Tô vida louca, falo com 200 pessoas por dia. Vai etiquetar 200 conversas por dia novas? A gente mal consegue colocar o nome das pessoas lá. Você fica falando com um número, e com uma foto, durante 3 dias, até você parar, né? Salvar o trem lá dentro. Então, desorganiza, né? É, desorganiza, faz perder o foco. Mas assim, quando a gente começa a entrar nessa questão desse volume, quando a gente para, né, e fala não, e começa a se desprender, voltando ainda, né, falar de tecnologia e de tudo mais, quando a gente olha para aquilo e fala assim, meu, não preciso estar aqui. Os grupos, eles são assim, às vezes a gente quer estar em todos os lugares e, de novo, infodemia, não vamos repetir a respeito disso, mas pensa no seguinte, você conhece 10 pessoas, né? E essas pessoas, você se conheceram, vocês se conectaram, entenderam, fez sentido, talvez até fez negócio ou não projeto. Mas eu não preciso estar num ambiente onde eu já conheço 40, 50 pessoas, elas já me conhecem de fato, né? Eu posso ampliar a minha rede, conhecer outras pessoas e estar. Isso se a gente pensar só em WhatsApp, tá? Que eu não gosto. Mas eu posso estar num ambiente e essa pessoa pode estar em outro. E aí eu falo dela para quem tá lá, porque ela não tá lá, e ela fala de mim. Então a gente já se multiplicou, né? Então eu não preciso estar em todos os lugares. Essa preocupação de não perder oportunidade, essa preocupação de não perder lead, essa não né? Isso é loucura. É loucura, não tem necessidade disso. E assim, e depois de um determinado momento, né, você se torna muito mais valorizado por ter saído do que por permanecer lá. Nossa, faz sentido.
Que quando sai Ó, alguém, a curiosidade da pessoa, por que que ela saiu? sim. E assim, fica mais gostoso ainda quando você deixa uma mensagem. Gente, olha, foi muito bom estar aqui. Aprendi muito com vocês. Estou indo para uma outra fase da minha jornada. As pessoas estão dizendo, nossa, mas por que você está saindo? Uhum. Acontece isso direto, direto, direto. E aí, depois de um tempo, as pessoas elas estão mandando mensagem aqui para mim, falando assim, nossa, o grupo nunca mais foi o mesmo depois que você saiu. Eu, poxa, que droga, né? Que pena, não criei um discípulo, alguém para fazer melhor que eu, né? Preciso Exato. levar isso como lição. Não, e isso aconteceu com a gente, né? Isso aconteceu Sim. com a gente. Vou até puxar esse assunto, né? Que a gente já está chegando aqui para os finais. Eu não poderia jamais deixar de comentar isso contigo e deixar registrado aqui, porque aconteceu isso com a gente. Para quem não sabe, né, a grande maioria, né, não deve saber, porque já faz muito tempo, mas quando a gente comentou aqui de 2 anos que a gente estava junto, tá, Sim. referente aos encontros, né, de empreendedores, porque eu participei, né, iniciei lá em 2017, uma reunião com uma galera e Uhum. tal. Começou, na verdade, no Power Rise lá, 4.000 pessoas. Eu até brinquei, e Uhum. até hoje eu comento, a galera fala, cara, eu lembro, ali foi uma virada de chave, porque eu olhei e falei, não é possível que 4.000 pessoas tá pensando igual eu. Ou de querer mudar Uhum. de vida, ou de querer ter o próprio Uhum. negócio, enfim. Uhum. E aquilo me tirou porque eu não conhecia ninguém ali. Literalmente fui sozinho das pessoas onde eu moro, minha região e tal. E, cara, 4.000 pessoas. Mas também virou a chave no sentido de, cara, que legal, cara. Então não tô sozinho. Né? Não sou Uhum. maluco sozinho. E Uhum. aí, eu e a Débora se encontramos num encontro ao qual a gente foi fazer na nossa região, que é Itaquera. Né? Eu Uhum. participei lá da Paulista, onde todo mundo, a Débora também foi lá e tal. Depois a gente acabou fazendo a nossa aqui, em Itaquera. E literalmente, quando as pessoas falaram acabou, foi até antes da pandemia, acabou por quê? Porque eu acabei indo para um outro caminho, né, que era tal, Uhum. e a Débora também foi ficando um tempo, depois a Débora mandou uma mensagem para mim falando, não, caras, eu também tô com outro tipo de compromissos, tal, e é por isso. Falei, não, Dé, demorou, Uhum. então encerramos. E literalmente passou um tempo, as pessoas mandam mensagem ou para mim ou para Débora falando, e eu falei, cara, tem outra região, outra região. Mas é porque, e as pessoas que mandavam mensagem, pelo menos para mim, né, são pessoas que a gente já tinham convidado, e se foi uma vez e olhe lá. Uhum. De 2 anos que a gente estava lá, o ano tem Uhum. 40 e tantas semanas, vamos colocar assim, quase 80, de 80 encontros que nós tivemos, Sim, a pessoa talvez ela foi em uma só e acabou, ai, isso. aqui agora, o trem passou e tá tudo certo. Então foi Nossa, que lindo isso que assim, você falou. Verdade. cara, foi, Quem aproveitou não pergunta, né? Quem tava lá e que aproveitou não sente falta, porque fala assim, não, foi aquilo, tipo, era o que a gente tinha e foi maravilhoso. foi assim, a gente, assim, hoje você aqui, as pessoas que eu tô, né, convidando realmente pra gente fazer esse café aqui, trocar uma ideia, que eu falo, cara, Faltou o quindim só. falta só um quentinho, boa. A gente tem que comer quindim. Não, e a gente, não, a gente vai conversando ainda dos bastidores pra gente tomar um café, enfim, falar da, Tá, da vida pessoal, enfim. tá Mas bom. é algo que eu falei, cara, foi, para mim, assim, realmente foi algo que eu quis, foi tempo, foi energia, mas eu estava ali, eu estava muito entregue em todos aqueles momentos, acho que, assim, não só você e as pessoas que estavam ali Uhum, praticamente toda semana, e é um uhum. aprendizado que eu tenho que me ajuda, que me trouxe também o fato de eu estar aqui hoje, fazendo Sim. esse podcast, porque eu falei, cara, a gente. Se você fala assim, cara, me fala em uma frase, eu falaria assim pra você, referente ao podcast. A gente não pode ir embora daqui sem deixar registrado aquilo que a gente, sobre a nossa trajetória até esse momento. Uhum, Ou seja, eu trago na época de escola que antigamente falar, antes de a gente ir embora daqui, escreva o seu livro, né? Deixa sua história. E para mim, foi isso que virou minha chave, foi isso que eu iniciei o podcast, que foi as pessoas que eu conheço, que eu tenho admiração, assim, admiração por vários, não precisa ser somente empreendedor, mas assim, essas pessoas vai deixar o registro dela, de repente, para mim a ideia é que ela escreva o livro dela. Mas enquanto ela não uhum. escreve dela, deixa registrado no meu. Então,
Por isso eu te agradeço muito pelo seu tempo, porque assim, está Imagina. registrado aqui realmente quem é a Débora Medeiros. Muito feliz, assim, eu sei que a gente não contou nem realmente assim um terço realmente de Não, mas quem tomar é, café é assim. Vamos ver para onde vai. né? Então, mas num terço de quem literalmente é a Débora, e tal, mas assim, já quero aproveitar e também que você fale sobre a rede, né, que você contribui as suas informações para que a galera possa acompanhar e tal. Eu mesmo tô ali no LinkedIn só aqui, ó, só de olho no que você anda fazendo por aí. E te agradecer muito, assim, pela nossa história ali que a gente fez junto, que foi, cara, magnífico. Eu só amadureci de lá pra cá, só vim numa crescente. Claro, tem a questão da lógica, você sabe, que eu acabei fechando e tal, mas me ensinou muito, acho que depois que eu fechei, que eu entendi o porquê que foi fechado. Não chorei, não magoei, mas fui procurar o porquê e achei. E Uhum, literalmente não era para eu estar lá dentro. Era meu, uhum, mas não era para eu estar lá dentro. E outra, não era meu, era para as uhum, pessoas. Enfim, uhum. mas isso a gente conversa mais no café. Fica muito Tá, tenso aqui. tá. Eu tô, já faz, acho que faz uns 40 dias que eu decidi baixar um pouquinho a minha régua de LinkedIn, mas é a única rede onde eu coloco alguma coisa é lá. Então é Débora Medeiros Lima, tá lá no LinkedIn. Então, até comentei com os meus amigos, né, que a gente tem uma turma de branding e tal, que a gente estuda, troca figurinhas, mas eu falei para eles assim, olha, assim, eu vou parar um pouco de publicar, e vou esperar um pouco, não vou não por, né, por nada assim, mas eu não quero criar expectativas em relação a nada, mas tem algumas coisas lá bem interessantes, tem algumas coisas em formato de artigo, coisas assim que fazem muito sentido para mim, que são caras para mim, que eu gosto muito de escrever. Então tá lá, é Débora Medeiros Lima no LinkedIn e tá lá o botãozinho, né, para seguir. As pessoas mais inteligentes, elas me mandam uma nota. Olha, conheci o seu perfil e tal, que aí eu aceito com mais facilidade. Fica Boa, a dica. fica a Tem um dica. monte de gente que chega lá e fala, e se tá seguindo, ok, mas se pede para se conectar e não fala de onde veio, eu penso se eu quero aceitar ou não. Olha lá, ó o sim e o não de novo, ó. Ou não. É, Que legal, ultimamente, tem o quê? Uns 2 meses que eu venho atualizando o LinkedIn e quando eu mando um conectar, né, eu mando uma mensagem. Ah, você falou agora, me vê. Eu mando uma básico, mensagem. Básico, pô. básico. Tô, Tem muita ve- gente que não sabe, mas é básico. eu tô Uma vendo aqui nota. porque eu tenho interesse em algo que eu acredito que podemos figurinha. E aí é Sim, muito. E, galera, é como se fosse uma venda. Na verdade, a gente vende todos os dias. E é muito mais não do que todos. sim. E tá bom, os sims são os tops. Os sims são os tops. Mas daí, e Fala. o que você está fazendo atualmente, assim? Talvez se você Uau, comentou lá, mas quem chegou até aqui também. Ah, o que que ela faz tá. mesmo? Bom, então tem uma plataforma que, né, se você procurar lá, tem uma plataforma que tem as minhas mentorias, onde eu ofereço mentoria de 90 minutos para negócios. Eu estou fazendo também o aconselhamento da Rede Brasil Startups, ela é uma rede, uma comunidade de empreendedores com mentalidade, né, para esse mercado de inovação aberta. Então, eu não atuo de maneira operacional, mas eu atuo no conselho da estratégia dessa rede. Quem é a fundadora e que faz todo, assim, 98% das coisas que estão lá é a Aline Guerreiro. Tenho a minha consultoria, eu presto serviço de treinamento e também monto grupos para fazer reconhecimento de ecossistemas de inovação aqui no Brasil. Caraca! Essas conexões, as pessoas me perguntam muito, então, mas as conexões eu só faço para quem eu quero, do jeito que eu quero, no que faz sentido para mim. Pô, eu senti que é algo muito mais pessoal. Porque tem custo, né? Então, são negociações assim bem detalhadas. Então, eu já trabalhei com o Canadá, já trabalhei com uma agência israelense também fazendo esse tipo de trabalho.
tive algumas. Teve uma instituição bem forte para a qual eu trabalhei o ano passado durante 6 meses. Mas é assim, não faço conexão para todo mundo, nem o tempo todo, nem em todo lugar. E eu preciso avaliar bastante, porque é o meu nome, né? Então, É a sua marca. É a é sua o meu marca. nome. É, Seu é nome? até mais, é o meu nome, É mais que. é Peguei, mais peguei, importante. Eu peguei, tenho, eu tenho uma peguei. marca aqui, eu tenho uma marca. Não, Eu mas tenho uma marca que foi registrada e tal, mas mas é o meu nome. eu peguei sua mensagem. Tô, tô aprendendo, tô aprendendo. E tô, tá ficando mais eu Você é pegar a muito mensagem. fofo. Tô pegando a mensagem. Então, assim, caso por acaso alguém queira se aprofundar, ó, conversar com você, já sabe, galera. Mandar é conectar que fala no LinkedIn? Conectar, né? Isso, pode ir lá, depende da configuração que a pessoa tá, né? Às vezes aparece conectar, às vezes aparece seguir, mas se aparecer só o seguir, vai lá no botãozinho, entra no YouTube e fala assim, como que eu faço para conectar com alguém, Não, né? E colocar a nota, não, legal. Então, coloca a né? nota lá, escreve lá o seu Isso, viu o interesse. podcast? Isso, viu o podcast do... Dependendo de quem for, dependendo, né, do que daqui a pouco eu vou divulgar que eu tô fazendo, aí você me chama, a gente toma um café e come quindim e vê se dá, ao invés de eu prestar serviço para a pessoa, se dá para fazer alguma coisa junto, se faz sentido. Isso aí, hein? É como se fosse, é o que a galera faz no mercado, é como se fosse um bônus. Mandar na É, mensagem, é um bônus. Muito massa. Que top. Pô, assim, pô, em resumo de palavras, né? Para não se entender, mas cara, gratidão. eu que Gratidão pela, agradeço. pela sua vida, gratidão pelo seu tempo. Sim, para mim, continua sendo aquela Ferrari, por mais que nós estamos assim, online, Tá online jurado? só, mas assim, eu tenho certeza absoluta que é, é- eu gosto desse ditado, que o mundo aqui ele é redondo, ele gira, e a gente vai sempre constar naquela estrada, porque continuamos na mesma estrada, Uhum, vai se esbarrar como aconteceu no dia de hoje, que ó, uhum. gratidão, nosso papai lá Eu de que cima, agradeço. Eu que porque agradeço, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por te conhecer. Obrigada. cara, e ele estava aqui de novo. Eu esqueci de Ele fazer, sempre. que eu dou uma arrepiada aqui às vezes, assim, uma mensagem solta e falo, cara, que lindo isso aqui, cara. Gratidão pela oportunidade de estar aqui fazendo essa contribuição, né? Essa contribuição aqui para a galera e que fique registrada aí enquanto essa plataforma existir, que vai perdurar por muito tempo. Amém. Obrigada, Beijão. obrigada. Um beijo, Galera, gente. Acelera, acelera, porque o mundo não gira, ele capota. do- essa daí eu tenho registrado em algum lugar, mas assim, eu vou colocar lá, Mandy em Débora, sabe? Nada, é alguém muito mais importante que eu. Um beijo enorme para todos. Fiquem com Deus. Galera, tamo junto, um forte abraço. Ó, curte, comente, compartilha com aquela pessoa que para você é interessante, além de você, claro. Tamo junto. Até o próximo episódio. Abraço. Bye, bye.